Elias era homem como a gente, sujeito às mesmas paixões. A gente vai começar a aprender com alguns erros dele também. Mas até agora só acerto. Então nossa saga começou há 2 domingos atrás, sem ser domingo passado, o retrasado, que nós vimos Querite, né, um lugar de treinamento, aonde Deus ali leva uma palavra que seria uma palavra de juízo, seria até uma promessa, ruim, mas uma promessa. É quando Elias surge no contexto bíblico, levando aquela palavra para o rei Acabe, dizendo: olha, não haverá chuva nem orvalho até que eu diga. Começou assim a história. E dali Deus manda Elias fugir. Ele leva uma palavra e fala: some, desaparece, porque a seca vem. Elias sai e a seca entra. E ele fica lá em Querite. De lá ele está sendo alimentado lá no riacho pelos corvos, e de repente o riacho seca e Deus fala: Elias, sai de Querite e vai para Sarepta, que lá eu vou te sustentar. O sustento aqui acabou, o rio secou, mas lá tem uma viúva pronta para te alimentar. E Elias vai, 150 quilômetros de deserto adentro, se encontra com uma viúva pobre que não tinha o suficiente para comer, e ali Deus aperfeiçoa a confiança, a fé do profeta, porque ali agora ele está diante de impossibilidades, diante de escassez, e Deus ali começa a fazer milagres. E o primeiro foi que o azeite não acabava na botija e nem a farinha na tigela. E depois daquilo morre o filho dela, e a primeira vez na história acontece um milagre da ressurreição, algo que só Deus podia fazer, algo que atestou que ele era um homem de Deus, porque o que ele fez só Deus podia fazer, e aquele jovem volta à vida. E depois a gente vem nesse verso aqui, que é o verso 1 de 1 Reis 18, que fala que muito tempo depois dessas coisas que aconteceram, no 3º ano de seca, 3 anos, irmãos, no 3º ano de seca, só lembrem-se de que quando Deus manda ele para Querite, e fala que não vai haver nem chuva nem orvalho, por muito tempo, não sabíamos que tempo era esse, se era dias, semanas, meses, ou no caso ali anos. Ninguém sabia, nem Elias sabia. Elias só tinha uma palavra. Na verdade, Elias não tinha nada. Ele só tinha vai para Querite. Ele não sabia. Deus costuma não contar toda a história. Talvez porque a gente não está preparado para ela, não sei o motivo. Ou porque Deus realmente está querendo nos preparar aqui, para então depois ele jogar ali. Pode ser, aqui a especulação, que talvez Elias nunca tivesse ido para Sarepta, muito menos voltado para o Carmelo, se ele não tivesse sido tratado ou treinado em Querite, mas ele passou. Ou então, que o tempo que ele ficou em Querite poderia ter sido muito maior, dependendo do treinamento de Deus com ele. Eu sei que num dado momento ele tinha sido aprovado, e aí ele pôde ir para Sarepta e toda a história que a gente conhece. Mas Deus, ele não avisa tudo. Aqui, o autor de Reis, ele tem a história em mãos quando ele vai escrever. Então ele sabia que era no 3º ano de seca. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá, apresenta-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Agora mudou tudo. Primeiro fuja-se ausente, porque vai ter seca. Agora volte, porque vai vir chuva. Aí Elias volta. Foi a mensagem que nós vimos ontem. Ontem não, domingo passado à noite. Que foi qual mesmo? Foi Carmelo, Deus que responde com fogo, né? Então, foi diante dessa palavra que Elias volta para Acabe, mas Deus manda Elias voltar para Acabe e fazer toda aquela enfrentar os profetas daquele jeito. Deus não mandou aquilo, Deus mandou, vimos aqui, Deus mandou Elias voltar para dizer para Acabe que ia mandar chuva. Só que quando Elias volta e se encontra com Acabe, ele não manda dizer que vai ter chuva. Ele demora um tempinho, foi o que nós vimos na semana passada. Quando ele se encontra com Acabe, ele percebe que o Carmelo, não só o Carmelo, mas a cidade, a nação de Israel estava afundada em idolatria, morte, seca. Ele vê que tinha ídolos para tudo quanto é lado. Elias percebe que precisa, antes de qualquer coisa, arrumar a casa, arrumar o altar de Deus. Então ele faz todo aquele desafio, não vou pregar de novo, que foi semana passada. Quem não assistiu, assista, no domingo à noite. Então tem todo aquele confronto lá com os 850 profetas de Baal. Então ele extermina o mal de Israel e o povo se arrepende.
O povo reconhece que não há outro Deus senão o Senhor, se curva em terra e fala: só o Senhor é Deus. Então agora o cenário estava armado. Agora Deus havia ali preparado o grandioso plano dele, o propósito daquela seca. Aquela seca não foi algo, teve um juízo para julgar os deuses de Baal e Acerá, teve um juízo também, mas não era só um juízo. Aquilo ali de Deus também tinha um propósito de trazer o povo de volta. Não foi seca por seca, não foi, Deus não é aleatório. Deus tem um plano, Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus sabe o que está fazendo. Ele tinha um propósito, ele estava tratando daquele povo e tratou. Depois que o povo cai com os joelhos no chão e clama: só o Senhor é Deus, e os 850 profetas de Baal e Acerá são eliminados, o altar de Deus ele é restaurado. Agora precisa de chuva? Precisa de chuva. Precisa de seca? Não precisa mais de seca. Deus ia continuar prolongando aquela seca? Não tinha mais necessidade. O povo já tinha se arrependido, o povo já tinha se voltado a Deus, os profetas de Baal já tinham sido exterminados, agora não falta mais nada. Agora, o versículo 1 de 1 Reis 18, vá e diga a Acabe que vai chover, agora Elias pode falar isso. E é isso que ele faz no verso 41, nosso segundo texto base, está aí? Eita, o negócio. Achei, 41. No verso 41 ele fala: então o quê? Depois disso tudo, depois dos 850 profetas terem sido mortos, depois do povo ter se arrependido, depois de eles terem clamado: só o Senhor é Deus, então estava ali tudo certo, então disse Elias a Acabe. Então você consegue pensar no cenário, irmão? Aquele ritual todo lá, voodoo do povo, daqui a pouco Elias clama, cai fogo, ele mata todo mundo, aí aconteceu aquilo, limpou, acalmou. Então ele vai a Acabe de novo. Entende? Ele vai a Acabe e diz: disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Cara, eu gosto tanto dessa frase. Se a gente continuar lendo a história, continua lendo a história, a gente vai ver que no contexto não tinha nada no céu. Não tinha nada, não tinha uma nuvem. Tanto é que ele ora, depois de orar, ele vê uma nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem. Mas na 7ª vez que ele ora, pensa num céu seco, 3 anos sem chuva, pensa numa terra árida, pensa num sol escaldante no Carmelo, sem nada. A gente sabe muito bem, uma criança sabe que quando começa a fechar, até o cheiro fica mais úmido. Quando começa a ficar escuro, nuvens densas, começa a ter relâmpagos, você ouve um trovão, o que você vai dizer? Vai chover, pega um guarda-chuva, cuidado, evita ir para a rua. Tu sabe que vai chover. Agora, quando não tem nada, uma nuvem, o céu seco, como que tu vai dizer? Aí Elias fala: corre, já se ouve ruído de abundante chuva. O que ele estava ouvindo, irmão? Que ruído era esse? Imagina que você é uma testemunha ocular, que foi transportada no tempo, numa máquina do tempo, e parece lá, igual o Superbook dos desenhos infantis. E você está vendo esse diálogo. Aí quando ele fala, já se ouve, você vai olhar assim, ó. Vai limpar o ouvido. Cadê o ruído? Não estou ouvindo ruído nenhum. A palavra hebraica traduzida por ruído ali é voz. Tanto faz, é ruído, é voz, som. Então, ouve-se a voz. Que voz era essa que Elias ouvia? Que só ele ouvia? A Bíblia não descreve qual foi a reação de Acabe. De cadê o som? Por que só você ouve? Mais alguém aí está ouvindo algum ruído de chuva? Eu não estou ouvindo nada. Vocês lembram quando Paulo ora para que Deus abrisse os olhos do entendimento, para que pudesse ver? Quando Eliseu ora para que Deus abrisse os olhos do moço, para que pudesse enxergar. Não é uma visão física, né? É uma visão
espiritual e ele vê exército de Deus e tal. É algo semelhante aconteceu com Elias, só que ao invés de ser visão, foi audição. Elias estava ouvindo uma coisa que não era audível no contexto físico. Fisicamente ninguém ouvia. O camarada tem ouvido absoluto. Não vai ouvir, porque ali não é ondas sonoras. Ele estava ouvindo algo no contexto espiritual. Eu costumo dizer que Elias estava ouvindo o som da promessa de Deus. Deus havia feito uma promessa. Lá no versículo 1, volta e conversa com Acabe e avisa ele que eu vou mandar chuva. Elias tinha uma promessa, nada mais. Ele vai e fala com Acabe, resolve o problema, limpa o povo, restaura o altar de Deus. O que falta agora para chover? Você é o profeta, se imagina no coração, na mente dele. O que falta para chover? Não falta mais nada. Se não falta mais nada, o que vai acontecer, irmão? Vai chover. Problema se tem nuvem, se não tem nuvem, se tem som, se encheu. Vai chover. Ele não espera a nuvem para avisar Acabe. Ele vai e avisa Acabe antes da nuvem. Ele vai e avisa Acabe, corre, se prepara, come, se alimenta. Há 3 anos que vocês não vê esse fenômeno acontecer. Vai acontecer de forma abundante. Corre, vai lá para Jerezael. Corre para lá porque a chuva está vindo, para ela não te pegar no meio do caminho. Eu já estou ouvindo o ruído dela. Por isso que a fé traz à existência aquilo que não existe. Traz o que é uma realidade no mundo espiritual para o mundo físico. Vamos ver daqui a pouquinho, que depois que Elias faz isso, avisa, Acabe monta o cavalo, porque da altura do campeonato, irmão, Acabe vai duvidar do que Elias falou? Não duvida. Ele monta um cavalo e corre. Quem lembra? Eu vou ler, mas quem lembra o que Elias vai fazer? Tenta puxar na memória, a história é conhecida. Eu falei que é perigoso pregar sobre história muito conhecida, porque perde o efeito surpresa. Mas alguém lembra? Elias avisa Acabe, Acabe prepara e vai para Jerezael. E Elias faz o quê? Ele vai para o monte, comer não. Alguém falou aí atrás. Ele vai orar. Ele vai orar para pedir a Deus que fizesse o que ele falou para Acabe que ia acontecer. Aí a Bíblia diz que ele vai, abaixa a cabeça entre os joelhos. Ele abaixa assim, ó, de cócora, e faz assim, ó, com a cabeça aqui. Ele era bom, é flexível ele. E começa a orar. E ora a Deus. Aí você já conhece a história, né? Já estou adiantando tudo, porque eu não sei se vai dar tempo. Aí ele vai e ora a Deus a primeira vez. Aí tem lá o moço dele. Os profetas tinham alguém mais jovem, que era como se fosse um escudeiro. Aí avisa para ele. O que avisa para ele? Vai ver. Vai na direção, vai, ó, estava em cima do morro. Lembra que eu falei para vocês que no Monte Carmelo, se descesse, o mar Mediterrâneo estava próximo, por isso que o pessoal pegava água. Ele manda ele ir em direção aonde estava o mar Mediterrâneo, porque Elias não é bobo, o profeta não é bobo, é inteligente. Se vai chover, aonde começa a se formar as nuvens? Em cima do mar. O vento é que traz para o continente. Ele vai lá e olha na direção do mar e vê se você está vendo alguma nuvem. Porque eu já estou ouvindo o ruído de abundante chuva. Só que eu estou ouvindo no contexto espiritual. No contexto físico não tem nada, não tem nenhuma nuvem, está seco. Vai lá. O que ele fez? Foi lá, olhou, procurou, o profeta disse, é um homem de Deus. Quando ele orou para cair fogo, ele nem terminou de orar direito, ele orou, o fogo caiu, então cadê a nuvem? E aí? Nada. Aí ele volta, não tem nada, voltou nada. E Elias? Deus disse que vai chover. Deus disse que vai chover. Eu já estou ouvindo. E Elias de novo, ora a segunda vez. Vai lá, confere. Lembra quando o Tony estava orando aqui na quinta-feira? Confere, vai ver. Já orou, Deus falou, confere. Olhou, e aí, irmão? Nada. Eu não vou ficar repetindo essa fala aqui 7 vezes, não, vou pular. Mas a gente fala assim, mas não se dá conta. Porque quando você ora e Deus responde, é fácil. Tu ora a segunda vez e nada, ora a terceira vez, até 3, não sei porquê, 3 é um número que a gente insiste, né? Tenta uma, tenta 2, tenta 3. Dificilmente na quarta a gente consegue. Não sei vocês, não sei se é eu que tenho tique, não sei o que é. Mas 3 vezes eu tento, a quarta eu já
não dá mais. Hora uma, hora duas, hora três, irmão, nada, continuou seco. A nossa tendência é parar. A nossa tendência é parar, não vai, não, tá bom, Deus sabe. Deus disse, mas eu não devo ter entendido. Deus disse, mas não deve ser para agora. A gente começa a tentar explicar Deus. A gente tenta começar a justificar Deus. A gente começa, a gente é bonzinho, a gente é crente, a gente não quer botar a culpa em Deus, então a gente começa a defender Deus. Não deve ser isso não, Deus. Enquanto a gente não permanece firme, Elias. Ele falou para eu vir, sair lá de Sarepta, vir voltar aqui e avisar Acabe que ia chover. Eu cheguei aqui, não avisei logo, fiz o que tinha que fazer. Agora, meu irmão, nada impede. E ele faz 4, eu sei que ele parou no 7, nós sabemos que ele parou no 7. Mas eu tenho a tendência, tem tendência não, é só olhar o texto. Elias não sabia que ia ser no 7. Ele não sabia que ia ser a 7ª vez. Poderia ter sido na 4ª, na 5ª, poderia ter sido na 18ª, poderia ter sido sei lá quando. Eu sei que Elias só parou, quando que ele parou? Na 7ª. Mas por que ele parou na 7ª? Porque as coisas começaram a mudar. Só que as coisas começaram a mudar, irmão, na 7ª vez que o menino vai e volta. Eu penso também no menino, que não estava no mesmo grau de fé que ele, né, que não estava ouvindo ruído de chuva nenhuma, quem estava ouvindo era Elias. Ele, na 4ª vez ele já foi reclamando. Pensa aí. Você acha que ele foi felizão? Na 4ª ele já reclamou. Na 4ª ele de novo já sabe que não tem nada. Daqui, se tu levantar a cabeça e tirar a cabeça do joelho e levantar, tu vai ver que não tem nada. O cara deve ter pensado, não sei. Eu tinha pensado. Vai você, vai lá, corri, não tem nada. Na 7ª vez o menino já volta, empolgado porque alguma coisa mudou. Mas está longe de ser o que Elias disse. O que Elias disse? Já ouço ruído de abundante chuva. Irmão, abundante chuva é quando a gente vê aquele céu preto, nuvem carregada, relâmpago. Você já não pode nem ficar na rua brincando. Pelo menos não essa geração. A minha geração, aí que a gente ia para a rua brincar. Quando vinha chuva forte, relâmpago, que era maneiro. Mas agora, não sei porquê, né? O medo vai mudando. Hoje eu não deixo meus filhos. É mole. Se tiver relâmpago, eu tiro o Davi, tiro o Benjamin. Mas eu era o primeiro que ia no meio do relâmpago para ficar jogando bola na chuva. Mas isso é abundante chuva. E o que o menino vê na 7ª vez? Uma nuvem da mão de um... Ou seja, era como se o menino tivesse... Ele que fala que foi da mão de um homem. A gente vai ler, né? Ele que fala, provavelmente ele viu que mudou. Opa, tinha nada. Agora eu vejo uma nuvem se formando mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Agora mudou as coisas. Agora tem uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Eita, corre e avisa Acabe que a chuva está chegando. Cara, pensa nisso. Pensa num homem que treinou, foi aperfeiçoado, corre e avisa Acabe que a chuva está chegando. Tinha nada, irmão. Tinha... Se fosse a gente, não, vamos esperar aí, daqui da chuva está vindo, amanhã, quem sabe, está se formando. Deus corre e avisa que a chuva está chegando. Aí Elias faz uma coisa que eu acho assim, estranha, esquisita, mas ao mesmo tempo, eu acho... Eu estou falando logo a história toda, porque aí eu falo aqui até onde acabar e pronto. É esquisito, porque a Bíblia fala que depois disso, o Espírito do Senhor vem sobre Elias. Aí vocês lembram o que ele faz? Uma coisa muito característica, meio louca. Quem lembra? Isso é intencional, porque fixa a história. Quem lembra o que ele faz depois? Acabe está indo para Jezreel, na carruagem dele lá. Elias sobe para orar. Depois que ele vê uma pequena nuvem, ele começa, vem o Espírito do Senhor sobre ele, que fortalece ele, e ele corre igual um louco. Pensa num cara doido, correndo igual um desesperado. Do Carmelo, onde ele estava, até a entrada de Jezreel, era 50 quilômetros. Né? Normalmente aí a gente corre aí uma maratona, são quantos quilômetros? 20? 40? 40, 42, né? 50 quilômetros, mais do que uma maratona. Elias vem correndo, ele passa Acabe. Imagina que Acabe está indo, você lembra da ordem de Elias?
se apressa. Então você acha que a carruagem de Elias foi como? De Acabe foi como? Tipo, devagarzinho, curtindo a seca. Não, ele foi correndo. Elias ainda foi orar 7 vezes. Ele desce o monte correndo e passa por Acabe. Imagina Acabe, olha para trás e vê o cara correndo e passa pela frente dele. Eu já procurei, irmão, de verdade, já procurei um motivo para entender essa história. Eu li, eu vi se tinha algum comentário de alguém. Cara, eu não consegui ver lógica para isso. Eu não consegui ver nenhum comentário de alguém que pudesse justificar esse ato de Elias. Eu não sei o que dizer para vocês, eu vou dizer o que eu achei, depois de ficar pensando um pouco sobre isso. A única coisa que me contou, eu falei, tá bom, é isso aí. Porque eu acho, na minha cabeça, você não precisa concordar, que Elias entrou num estado de euforia. Você já teve esse estágio que você fica eufórico mesmo, eufórico, tipo, caramba, uma alegria que você não consegue conter. Tenta lembrar, há 3 anos não chove. Tá todo mundo te acusando que você é o... Qual foi a palavra que ele usou? Perturbador, foi a palavra da semana passada. Você é o perturbador de Israel, ou a cobra, a traidora. Você é isso, diante daquilo tudo, e você está orando também, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada. Agora aparece uma nuvem pequenininha. Eu acho que a euforia dele foi tão grande, finalmente, 3 anos depois de Querite, depois de Serepta, depois do Monte Carmelo, finalmente Deus vai trazer chuva sobre a terra. Eu acho que a euforia dele foi tão grande que eu não sei se Deus mandou ele correr, se não correu, o Espírito Santo veio sobre ele e ficou tão empolgado que ele começou a correr. Porque depois que ele chega em Jerusalém, a história acaba. Tipo, não diz o para quê. Não diz o motivo dele ter corrido. E ele correu ao chegar diante de Acabe, ele preparou, ele fez aquilo, ou teve um motivo para ele ter corrido. Eu não encontrei motivo nenhum. Se alguém depois lendo, Deus dá alguma revelação para vocês do propósito dessa corrida de Elias, alguém me fala, eu não sei. Então eu fico imaginando isso, que a única forma de conter aquele entusiasmo foi correndo. Pensa quando você está com muita energia que tu vai malhar. Ninguém gosta de malhar, é difícil isso acontecer, né? Mas já acontece uma vez ou outra, né? Que você está ali, é uma forma de se extravasar. Eu acho que essa melhor palavra é essa, né? Quando você quer extravasar, você está empolgado, você está alegre, você quer extravasar, aí você faz alguma coisa. Eu acho que o Elias estava fazendo é extravasando, de tanta alegria. Foi a maneira dele compensar, o Espírito Santo dele veio sobre ele, se empolgou tanto que ele fez aquela maratona ali. Mas vamos lá, já situei você da história geral, então eu posso acabar a qualquer momento, que meu tempo acabar. Mas eu vou te falando algumas coisas aqui. Algumas coisas que você tem que saber que é importante. Primeiro, Deus sempre cumpre a sua promessa. Essa era a voz que Elias ouvia, a promessa de Deus. Deus falou que ia mandar seca. É uma promessa ruim, é uma promessa que não é reivindicada. Deus cumpriu ou não? Cumpriu. E Deus falou que só pararia de chover mediante a palavra de Elias. Só parou de chover quando Elias voltou e falou. Enquanto Elias não voltasse e falasse, não choveria. Elias volta e fala, vai chover. E aí? E aí chove. Ou seja, Deus sempre cumpre a sua palavra. Tem um poema que se chama A Seca da Promessa, que fala um pouquinho dessa questão, né, de como estava a terra, de como estava aqueles meses estéril, de como tava marrom o cenário, de seca e tal. Ilustra muito bem, eu gosto do poema. Diz assim, ó, aquilo que Deus declarou por meio de um profeta em voz alticionante, se consumou sem hesitação. Em terra ressecada, o silêncio é um instante. Nem gota de chuva, nem alívio ao chão. Meses de espera se tornaram anos. A esperança, um eco em vaidade. E a terra ressecada, um mar de enganos. Rios que antes corriam em canções, agora secos. Em desespero e dor, os riachos se foram. A vida em prisões. E o rei, impotente, sente o peso do temor. Os poços se foram, as colheitas murcharam, a composição marrom, um retrato de dor. A fauna em lamento, os animais acabaram, e a terra clama por um pouco de amor.
Deus cumpre sua promessa, é soberano. Concorde você ou não, sua voz é final. No deserto, a verdade se torna um plano, e na sede da alma, ele é o maná celestial. Bonito, né? Fala sobre como estava a terra de Israel e como Deus vem e responde a isso. Então, Deus sempre cumpre a sua promessa, ponto. Outra coisa que eu tenho que saber, está muito claro na minha mente. 3 anos se passaram, Elias foi e falou, e Deus deu uma promessa. Uma outra promessa. Ele falou que ia ter seca. A outra promessa é agora vai chover. Então Deus deu a promessa e ele sempre cumpre. E antes de eu avançar no texto de Elias, deixa eu parar aqui 5 minutos para fazer um esclarecimento bem rápido sobre promessas, porque as maiores seitas, os maiores desânimos, muita gente se desvia por não entender as promessas de Deus, ou por acharem que as promessas de Deus, todas elas têm que se cumprir na nossa vida. Eita, a promessa de Deus não tem que se cumprir na minha vida? Então é isso que você está dizendo? Pra você ter ideia, na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, nós temos cerca de 7.500 promessas. Alguém já contou, eu nunca conferi. Eu sei que tem mais de 1.000, mas eu nunca contei, uma a uma. Mas tem mais de 7.500 promessas que Deus fez de Gênesis a Apocalipse. Agora, todas essas promessas são para mim, para a minha vida? Não responde não. A resposta é não. Não são todas promessas para mim. E o grande problema está em eu, muitas das vezes, querer reivindicar para mim uma promessa que não é minha. Quando a Bíblia fala de promessa, eu tenho que fazer algumas perguntas para saber se aquelas promessas são ou não para mim. Porque as promessas, elas podem ser, primeiro, pessoais, ou elas podem ser universais. Uma promessa que é pessoal, ela é para uma pessoa, para uma época, por um tempo determinado, e ponto, é dela. E uma promessa que é universal, ela é para todo mundo, em qualquer época, em qualquer momento. Qual promessa que eu posso reclamar para mim? Que eu posso reivindicar? A pessoal ou a universal? A universal. A pessoal eu tenho que saber para quem Deus fez. Deus já me fez promessas. Para mim, para Douglas. É minha. Eu não posso vir aqui e pregar. Irmão, agora faça assim, assim, assado. Agora você vai ter isso, aquilo, aquilo. Porque Deus falou para mim. Para mim é para mim. Agora, as promessas que estão na Bíblia que são universais. Irmão, decore essas promessas. Marca na Bíblia. Ora em cima delas. Peça a Deus. Crie expectativa. Fique ali atento. Ouça ali o som dessa promessa. Porque ela você pode reivindicar. Agora, as pessoais não. Você precisa sempre se fazer essa pergunta quando você se depara com uma promessa. A promessa é uma daquelas feitas para uma única situação, dada a uma única pessoa, ou a um grupo específico que vivia nos tempos bíblicos e que estavam ali naquele contexto. Como, por exemplo, foi aquela promessa que Deus fez para Josué, para ele rodear as muralhas 7 vezes, que na 7ª vez, quando ele rodeasse, o que ia acontecer com a muralha? Caiu. Aquilo foi uma promessa pessoal, para aquele povo, para aquela época. Você acha que um general hoje, que lutou na Segunda Grande Guerra, ele poderia chegar lá nas forças aliadas e começar a marchar em volta de Berlim, e crendo que na 7ª vez que ele marchasse, o povo ali, o exército aliado ia gritar, Deus, e Berlim ia cair? Ele podia fazer isso? Baseado na promessa de Deus a Josué? Não, por que não? Porque foi para Josué. Mesmo outros exércitos de Israel fizeram o que Josué fez? Não, aquilo ali aconteceu uma única vez. Deus venceu de outras maneiras. O povo cantando, o povo ficando quieto, várias outras maneiras. O povo lá com Gideão, né, pegaram a lanterna, taparam a vela, taparam, depois eles acenderam para parecer que tinha muita gente. Foram outras estratégias que Deus usou. Aquela de derrubar a muralha foi uma única. Não adianta você querer agora, eu tenho que demolir o muro da minha casa. Aí tu vai ficar marchando 7 vezes. Porque está na Bíblia que se eu marchar 7 vezes o muro vai cair. Não pega a marreta lá, não paga uma diária lá e quebra não para ver se vai cair. A não ser que Deus te faça uma promessa. Se Deus te fizer, aí irmão, aí
faz o que Deus falou. Então, a promessa específica para uma pessoa, eu devo reivindicar? Não. Tais promessas aplicam-se, uma outra pergunta que você tem que fazer, tais promessas aplicam-se àquelas pessoas e somente a elas, naquele tempo, para propósito específico que Deus reservou para aquele momento e para aquele lugar? Se sim, não é para você. Será que aquela é uma das muitas promessas gerais que possui uma aplicação e um apelo muito mais abrangente e universal? Essa sim você deve querer. A promessa é uma daquelas que não foram endereçadas a nós, mas especificamente a alguém? Essa você não deve reivindicar. O pano de fundo dessa promessa está claro? Tem que procurar ver. Ela se aplica a qualquer um, em qualquer época? É uma pergunta que você precisa fazer. Se a resposta for sim, se aplica a qualquer um e a qualquer época, ótimo, pode reivindicar. Vou dar alguns exemplos para vocês dessas promessas universais. Quando Isaías 41:10 fala, não tenha medo, eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o teu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita te sustentarei. Isso aqui foi específico para um grupo de pessoas? Ou é para todos nós? É para todos nós. Outro exemplo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, todos os que batem a porta se abre. É para alguém específico ou para todos? Pô, lemos 3 vezes aqui todos. Então essa aqui eu posso reivindicar. E assim vai. Filipenses 4, e o mesmo Deus que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades por meio de Cristo Jesus. Promessa universal. E temos muitas outras. Essas eu devo reivindicar. Agora, um outro crivo que a gente deve passar é se essa promessa, se ela é condicional ou incondicional. Então são 2 crivos. Primeiro crivo, se é pessoal ou se é universal. Qual que eu devo reivindicar? A universal. A pessoal foi para aquela pessoa, para aquela época. E agora eu tenho que ver se ela é condicional ou se ela é incondicional. Incondicional significa que Deus vai cumprir a promessa independente de qualquer coisa. Você crendo, não crendo, você fazendo, não fazendo, Deus vai cumprir. Ponto. E a condicional? Você tem que fazer algo. Existe uma condição para o cumprimento daquela promessa. Se você não fizer, Deus não cumpre. Deixa eu te dar alguns exemplos agora da condicional. Em João 1:9, a Bíblia fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão, ele vem automático? Quando que vem o perdão? Se nós confessarmos. Então eu preciso em oração falar, Deus me perdoe por isso, eu não vou fazer mais. Eu me arrependo de ter feito. Aí ele perdoa. Mateus 21:22, esse aqui é mais interessante de analisar, porque esse que nós lemos de João 1:9, se, já tem a partícula ali de condicionalidade. Então ali eu já estou vendo que tem uma condição. Aqui em Mateus 21:22, não tem uma condição em Mateus, mas tem uma condição na Bíblia como um todo. Eu preciso ter isso em mente. Fala, ó, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não tem uma condição. Diz que tudo que eu pedir, se eu crer, eu vou receber. A condição aqui é o crer, mas tem outras condições na Bíblia como um todo. Tiago, por exemplo, fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal para os seus próprios interesses. Então a condição é, está pedindo mal para o seu próprio interesse, não vai receber. Tem uma outra condição. O próprio Salmo 66:18 apresenta uma condição. Se eu no meu coração contemplo a vaidade, o Senhor não vai me ouvir. Então se o meu coração está vaidoso, pensando só em mim, pensando só no meu próprio egoísmo, eu vou pedir e não vou receber. Porque essa declaração de Jesus, tudo que pedires a meu Pai em meu nome recebereis, tem condição. De eu não pedir para os meus próprios interesses, de eu não ser vaidoso, entende? E a outra, e as incondicionais? Meu irmão, aconteça o que acontecer, faça o que for, creia ou não creia, vai vir. As promessas, por exemplo, da volta de Jesus. Tem um monte de gente que não acredita. Isso vai impedir Jesus de voltar?
Jesus vai voltar e eles vão perecer, azar o deles. Porque Deus prometeu que ele vai voltar e ele vai voltar. Ponto. Tito 2,11 fala: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ponto. O homem crendo ou não, a graça de Deus, o favor imerecido, Jesus ter vindo para a gente, veio. A graça de Deus está aí para todo mundo, querendo ou não querendo. Quando Hebreus 13,5 fala: não te deixarei nem te desampararei. Mesmo que você largue Deus, Deus continua ali. Ele não vai deixar a gente nem desamparar a gente, nunca. E tantos outros textos, né, que são incondicionais. Quando, por exemplo, em Atos 1,11, Jesus fala: e disse-lhes: homens Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os viste ir. Ou seja, Jesus subiu, Jesus vai descer. Creia ou não, acredite ou não, espere ou não, ele vai vir, ponto. É uma promessa que Deus fez que vai acontecer incondicionalmente. Então, sempre que eu ler a Bíblia, eu tenho que ler, primeiro, inteligentemente. Eu tenho que interpretar ela com atenção. Eu tenho que tratar ela com respeito. Eu tenho que aplicar ela da forma correta, para eu não distorcer o que está ali. Quando a gente olha para essa promessa aqui de Elias, quando ele clama, quando ele, reivindica a promessa de que vai chover, primeiro eu tenho que classificar a promessa de Elias. Era uma promessa pessoal que Deus falou para Elias. Então não é porque está uma semana sem chover que você vai reivindicar a promessa, que você falou que ia mandar chuva. Não, foi naquela ocasião. E ela é uma promessa condicional. Qual foi a condição que Deus deu para Elias? Que ele saísse de Sarepta e fosse até Acabe e falasse com ele. O que Elias fez? Saiu de Sarepta e foi até Acabe. Ou seja, a condição de Elias foi satisfeita? Foi. Agora faltava quem realizar parte dele na promessa? Deus. São sempre duas vias. Uma cabe ao homem. Só o homem pode fazer. E a outra? Cabe a Deus. Só Deus pode fazer. Deus fala: eu vou mandar chuva. E você, Elias, vai falar com Acabe. Elias foi e falou com Acabe. Fez a parte dele. Faltava Deus fazer a dele. Por isso, Elias ouvia ruído de abundante chuva. Porque Elias sabia que Deus tinha feito uma promessa para ele. E essa promessa era condicional. Elias tinha que fazer algo. E Elias fez. Se eu fiz a minha parte, Deus é imutável. Deus não é homem para que minta. Deus fala e cumpre. Deus não mente. Se eu fiz a minha parte, ele vai fazer a dele. Ponto. Daí ele ouvia aquele ruído. É isso que eu tenho que fazer diante das promessas de Deus. Quando Deus prometeu algo para mim especificamente, ou de uma forma genérica na palavra, eu vejo se tem uma condição. Se tem, irmão, cumpra a condição. Seja crer, seja orar, seja perdoar, seja amar, seja... Deus botou uma condição, faça a condição. Uma vez que você fez, irmão, pode ficar sentado esperando, porque Deus vai fazer a dele. É isso que ele diz aqui. O som que Elias ouvia, como eu já disse para vocês, era o som da própria promessa de Deus. Esse é o som que ele estava ouvindo. Aí no verso 42, agora vão acompanhando comigo aí que eu vou dar uma acelerada agora. Em 1 Reis 18, no verso 42, paramos no 41, né, o texto base. 42 a gente vai acompanhar agora o desfecho. Subiu Acabe a comer e beber. Foi isso que Elias mandou, não foi? Acabe, come e bebe. Então, aí ele obedeceu. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo. Ele foi lá para o topo do Monte Carmelo, que já tinha sido edificado, né? Já tinha sido edificado o altar, e, encurvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço. O que ele disse? Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele disse a Elias: volta. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse-lhe: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva
não te detenha. Então aqui começa um milagre. Eu queria só destacar algumas coisas nessa oração de Elias bem rápido. Primeiro, Elias se afastou. Primeira coisa, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo. Ele se afastou. Ele estava com Acabe, ele estava no meio de um povo que talvez tivesse ali ainda alguns, depois daquele episódio todo lá do Monte Carmelo, lá do fogo descendo. Elias, ele se afasta. Ele sai de perto do povo e vai para onde, irmão? Se afasta para onde? Para o monte. O que tinha de especial ali? A presença de Deus. Ele vai para a presença de Deus. Ele sai do burburinho, ele sai do meio daquele povo, ele se afasta para ir para um momento de intimidade com Deus. Lembra que em Querite ele passou meses sozinhos com Deus, em íntimo momento de comunhão com Deus, e depois lá em Sarepta ele tinha um quarto que quando ele estava diante de um desafio da morte, o que ele faz? Leva o menino para aquele lugar, que era um lugar secreto dele, que era um lugar de oração, que era o local onde ele se comunicava com Deus. Agora Elias faz o que de novo? O que ele já estava acostumado a fazer. Acabe fica aqui, vai comer, o povo está aqui, ele se isola, ele vai quietinho, sozinho para cima do monte, e faz o que lá no monte? Que nós lemos? Começa a orar. É importante demais que a gente tenha esse lugar. Eu já falei isso no domingo de manhã, na semana passada. É importante que você tenha lá o teu quarto, o teu riacho lá em Querite, que você tenha lá o teu cume lá do monte. Aquele lugar que você sabe que é o teu momento, é o teu lugar, aonde você sai de perto de todo mundo, aonde você sai de qualquer tipo de influência, de barulho, de confusão, e vai para o teu secreto, sozinho, você e Deus. Ali vocês se comunicam, ali vocês se relacionam. Foi isso que ele fez. Esse lugar foi muito importante. A segunda coisa que a gente vê nessa oração é Elias se humilhando. Elias se humilhou. Quando a Bíblia fala que encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, significa um ato de humilhação diante de Deus. E não foi algo que alguém estava vendo, como ele é humilde. Porque o humilde que quer se mostrar humilde deixou de ser humilde. Ele está sozinho. Ninguém está vendo, está ele e Deus. A prostração dele foi diante de Deus. Ele se humilhou. É como se ele já estivesse sabendo o que Pedro ia falar anos depois. Humilhai-vos, pois, perante a mão do Senhor, e a seu tempo ele vos exaltará. Parece que ele já sabia, né, desse texto. E ele vai ali e se humilha. Embora ele fosse um homem heróico, né? Um homem que fez o que fez, irmão. Pensa aí. Hoje em dia, quando você vê Deus usando alguém, às vezes numa palavra profética, às vezes num milagre, parece que o camarada está com o rei na barriga. Elias, olha o que ele fez. Tudo que Deus fez através dele, mas mesmo assim, em momento nenhum, ele perdeu a humildade. Ele se manteve humilde, ele se prostrou diante do Senhor ali. Tem uma frase de Charles Windle que fala que heroísmo, sim, Elias definitivamente mostrava essa qualidade. Mas a humildade era o cerne do caráter de Elias, demonstrada em toda a sua vida e em seu ministério. De fato, humildade. Depois a gente percebe que Elias, ele foi específico. Ele fala, sobe, disse ele a seu servo, e olha para o lado do mar. Faz exatamente isso, não fica olhando aleatória. Olha, de lá que vai vir. A nossa oração a Deus não pode ser uma oração, eu já falei isso em outras ocasiões. Oração de arrependimento, muitas das vezes, é igual a oração de Jó, quando ele não conhecia Deus. No final, que ele fala, agora eu conheço o Senhor. Ele disse que sacrificava mesmo antes de saber se o filho tinha cometido pecado ou não. Na dúvida, era uma coisa muito aleatória. Às vezes quer orar, Senhor, perdoa meus pecados, que eu sei, que eu não sei, que eu fiz. Dificilmente você vai ter arrependimento de algo que você não sabe que fez. Ou seja, está perdendo seu tempo falando, Senhor, perdoa. Específico, cometeu um erro, fala, Senhor, eu cometi esse erro. Eu fiz, falei, o que não era para ter feito. Me envergonho de ter feito isso, me desculpa, me restaura, me dá força para não fazer isso de novo. Esse outro pecado que eu fiz, Deus, eu estou até com dificuldade de me arrepender, porque eu gostei de ter feito, foi bom. Inclusive me dá força, porque se aparecer de novo, eu faço de novo. Olha, eu sendo específico e sincero com Deus. Ao invés de falar, Deus, me arrependo, arrependeu nada.
No dia seguinte faz de novo, se bobear, porque foi bom, prazeroso, gostou. É diferente de falar, Senhor, tira isso de mim, me afasta, porque se aparecer eu faço de novo. E eu sei que não devo fazer. Específico, sincero, honesto. A nossa oração tem que ser assim. A nossa oração não tem que ser vaga, não tem que ser geral. Tem que ser oração específica. Se você tem uma determinada profissão e está orando a Deus para que abra a porta, diga como deve ser essa porta. Senhor, eu sou engenheiro, eu preciso trabalhar nessa área, um emprego assim. Pode ser que até a resposta de Deus passe um tempo, tá? É possível. Você quer aquele emprego específico que você está pedindo. Mas às vezes tu não tem qualificação, você não tem um preparo, você não tem expertise, você não tem experiência, e às vezes Deus não consegue te dar aquele ainda. Mas Deus vai começar a trilhar um plano para você chegar até lá. Talvez até você chegar lá, tu vai passar por outros, mas chegando até ele. Pode ser que seja assim, não sei. Mas o importante é que você seja específico na sua oração. Entendeu, irmão? Tá solteiro, tá pedindo aí pelo um varão aí, uma varoa, seja específico. Tenha muito dinheiro, e que seja muito amoroso, seja bonito, seja... Agora, né, a gente vai comparar, né? Você com o que você está pedindo. Pode ser que não bata, né? Eu quero um muito bonito ou bonita. Eu quero um muito espiritual, né? Mas tu é, né? Eu quero um trabalhador, né? Uma mulher trabalhadora. E você? É? Eu quero um homem inteligente. E você? Então, às vezes, antes de pedir algo, às vezes é melhor que você seja esse algo, pelo menos no contexto do relacionamento. Enfim, mas seja específico ainda assim. Senhor, pode não ser tudo que eu falei, mas pode ser parecido, né? Outra coisa que a gente vê na oração de Elias é que ele foi persistente. Está aí o grande desafio. Estou chamando já os músicos. Cada hora. Persistente. Ele ora a primeira vez, ora a segunda vez, ora a terceira vez, ora a quarta vez. Quando é que ele para de orar? Quando? Quando o milagre vem. Isso é ser persistente, irmão. E aqui está o desafio, tá? De tudo que eu falei, é fácil. Ter um local, ser específico, tudo é fácil. Aqui é o desafio. A persistência. Aqui é que entra o problema. É você continuar mantendo a sua fé. É você continuar ouvindo o ruído de abundante chuva, mesmo sem ver uma nuvem no céu. É você continuar vendo o milagre de Deus. É aí que está o desafio. Quando o milagre vem, irmão, no dia seguinte, é fácil você testemunhar a tua fé. É fácil você dizer que crê em Deus. E quando demora meses, semana, anos... E quando a chuva não vem logo, e quando você tem que orar 7 vezes, e quando Deus promete seca, e essa seca dura 3 anos, no terceiro ano é que Ele manda a chuva, como que eu me mantenho firme crendo nesse período? E quando a cura demora a chegar, e quando eu tenho que fazer cirurgia, eu tenho que tratar, e quando chega da noite para o dia é uma bênção. Aí quando demora anos, você tendo que enfrentar aquilo, tendo que lutar com o teu interior, será que eu não creio? Será que eu não tenho fé? Será que é um karma? Será? E aí? Permanecer firme até que pareça a nuvem, até que o diagnóstico mude, até que a porta se abra, até que o milagre aconteça, você permanecer ouvindo o barulho. Toda vez que você para em oração, tu fala, tá aí o som, estou ouvindo o som. Aí você abre os olhos, não vê nada. Aí você ora e estou ouvindo barulho. Isso é esperança. Elias manteve a esperança. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Isso é esperança. Esperança é a expectativa de que coisas boas vão vir. Elias vê uma pequena nuvem e fala, tá vindo a chuva, se apressa, corre. Aquele som que eu estava ouvindo no contexto espiritual agora está se materializando, a fé está trazendo ele para a existência.
E ele começa a correr. No verso 44 fala: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Ela está vindo. Aí a pergunta é essa: você tem essas expectativas quando você ora a Deus? As coisas pequenas te deixam entusiasmado? Lembra que Elias passou lá no aperfeiçoamento em Sarepta? Ele passou pelo teste da primeira impressão. Ele dá aquele baque. Era Deus aperfeiçoando ele para que ele não se intimidasse com a primeira impressão. E agora, na primeira impressão que ele tem depois que ora, não tem nada. Ele se deixou abater? Não. Ele já estava treinado. Ele não se deixou abater. A primeira impressão é quando ele vê uma pequena nuvem. Ele fica: ah, é isso? É isso? Ele já tinha sido treinado lá atrás. Ele via um corvo trazendo comida, ele sabia que o sustento dele estava provido. Ele viu uma viúva com um pouco de farinha e um pouco de azeite, ele sabia que não ia faltar comida para ele, que o azeite não ia faltar. Então ele estava acostumado a ter expectativa, esperança, entusiasmo, empolgação com pequenas coisas. Porque ele sabia o que aquilo ia se tornar. Ele sabia que uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem ia se tornar numa grande tempestade. Por quê? Porque os olhos dele conseguiam ver além daquelas pequenas coisas. Você tem expectativa? As coisas pequenas te entusiasmam. Você imagina o improvável e espera pelo impossível. Você faz isso? Nesse contexto a gente tem muito que aprender com as crianças, né? As crianças, tu fala, elas acreditam mesmo. Benjamin, 3 anos, eu falo para ele, tentando ver se engano ele. Eu falo: não, quando chegar da escola, papai faz. A minha sogra às vezes lembra: ó, tá vindo aí, ele vai falar. Eu vou: não, fica quieta, Lúcia, não lembra ele não. Esquece ele. Ele entra em casa, a primeira coisa: papai! Vamos tomar um sorvete, ou vamos brincar no parquinho. Ou, às vezes ele nem quer, irmão. Mas porque eu falei, ele fica aguardando, ele chega da escola, ele fala. Agora eu tenho que pensar 2 vezes antes de falar. Porque se falar... Mais velho, mesma coisa. Foi ontem lá, eu falei: não, filho, ele queria comer hambúrguer. Eu falei: não é que hambúrguer, cara, eu quero sair de casa não. No sábado, quando a gente vê no seu negócio lá, do esportivo teu lá, a gente vai comer um hambúrguer. Acabou o evento, ele falou: vamos comer um hambúrguer. Eu falei: mas é à noite, cara, tá de tarde. Ele: não, a gente come agora e come à noite de novo. Eu falei: não, então... Eles lembram o que você falou. Se a gente aprender com as crianças, se a gente se lembrar, Deus falou: Senhor, você falou que ia mandar chuva. Cadê? Estou esperando. É isso que a gente precisa. No verso 45 fala: e em pouco tempo. Ainda demorou um tempinho, pouco, mas demorou. E ele vê aquela nuvem pequenininha. Em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvem. Agora é fácil, irmão. Agora qualquer pessoa dita: eita, tá vindo chuva, Deus, você é bom, Deus maravilhoso, que ouve oração, a chuva tá vindo. Ué, vendo o céu preto e tempestade não, e ruído e trovão. Aí todo mundo tem fé, irmão. Aí todo mundo, tu pegar o mais incrédulo de Israel, ele tinha fé que ia cair chuva. Difícil foi fazer o que Elias fez. Foi antes disso aqui, ó. Pouco tempo depois aconteceu isso, mas antes de acontecer isso, ele está tão empolgado que ele desce correndo, exultante de alegria, e chega até o local lá. Em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade. Acabe partiu em sua carruagem com toda a velocidade para Jerezael. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto. Ele tinha uma capa, lembra que ele vai passar para Elias? À noite a gente vai ver. Ele prende a capa no cinto e corre à frente do carro de Acabe até a entrada de Jerezael. E ele faz aquilo que eu já falei para vocês. Ele corre, assume a dianteira e pronto. E a chuva vem. Olha o entusiasmo. Olha a empolgação. Se você e eu aprendermos com Elias a ficar empolgado com as promessas de Deus, a orar, a ver pequenos sinais,
Às vezes os sinais são pequenos, irmão. Às vezes é Deus te testando. É Deus vendo. Será que se Elias, ao ver aquela pequena nuvem, ele, será que Deus vai responder? Parasse de orar? Será que teria vindo a tempestade como veio naquele momento, daquele jeito? A questão é, a pequena coisa deixou ele tão entusiasmado que ele correu. Se eu e você ficar entusiasmado assim, irmão, se esse entusiasmo fizer com que a gente venha correndo para a igreja, cante, louve, sirva, adore. Por quê? Porque a chuva está vindo. Que a gente ore, que a gente, se a gente tiver essa empolgação que Elias teve, irmão, nada mais para. Nada mais. Para mim, de toda a história de Elias, vamos ficar de pé? A gente consegue cantar essa canção um pedacinho? 3 minutos só para te cantar uma canção, irmão. Podemos? Para que a gente possa se entusiasmar igual Elias. Mas sabe o que eu acho mais gostoso da história dele? É quando Tiago faz uma declaração. Tiago conhecia essa história que nós estamos vendo aí já há 3 semanas. Ele conhecia essa história. Qual é a tendência minha e tua diante dessa história? É olhar Elias num patamar tão distante que é praticamente inatingível, ao ponto da gente falar assim: isso foi Elias, quem sou eu? Tiago, como sabia que hoje, em 2025, pessoas como a gente Tiago não, né? O Espírito Santo sabia que a gente ia se questionar. Elias é Elias, vai Douglas, quem é Douglas na fila do pão? Aí o Espírito Santo fala para o Tiago 5,16, fala assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Ou seja, Elias era igual a gente, irmão. Se a gente seguir os passos dele, se a gente orar, confiar, se a gente se permitir ser treinado, ser aperfeiçoado por Deus, se a gente criar expectativas, ainda que em pequenas coisas, se a gente não se deixar levar pela primeira impressão, que às vezes não é agradável, se a gente agir como Elias, irmão, vamos obter o mesmo fruto, o resultado que ele. Eu quero fazer só uma oração. Acabou o nosso tempo. 11h30. Essa oração sobre promessa, para quem está diante de uma situação no qual o céu está, incrível que pareça, é ruim o que eu vou dizer agora, mas o céu está limpo, o céu está calmo, o céu está, não tem nada, você olha e não vê ali nada. Tu já olhou aquele céu lindo, azulzinho, que não tem nada, é tudo igual. Você não vê uma direção, não vê um caminho, não vê uma solução, não vê uma saída. Está tudo calmo, parado, mas você precisa de tempestade, você precisa de barulho, você precisa de relâmpago, você precisa de nuvem. É disso que você está precisando. Só que você não sabe como. Talvez nessa manhã Deus esteja querendo te mostrar uma pequena semente, uma pequena nuvem, uma pequena luz lá no final do túnel, que à medida que você vai se aproximando, você percebe que você não está preso e confinado naquele lugar, que é a saída, é a solução, é a direção. Vamos orar para quem está precisando realmente que a promessa de Deus saia da esfera espiritual, daquilo que você está vendo e ouvindo, mas no campo espiritual. Precisa que isso se materialize, precisa que esse som se torne audível, precisa que essa luz realmente resplandeça, saia da esfera espiritual, porque na esfera espiritual nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção. Eu preciso que ela saia dessa esfera e venha para cá, e isso é feito através da oração da fé, quando nós oramos com fé, como Elias fez. E eu vou fazer essa oração, mas antes eu queria cantar um trechinho dessa canção com vocês. É intencional esse trechinho, tá? Enquanto a gente vai estar cantando, pode cantar ela uma vez a música. É onde você não vai nem orar agora, você vai só deixar Deus falar contigo, o Espírito Santo ministrar. Se quiser cantar, você cante, mas fique atento à voz de Deus. Do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal
que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então tome por ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Agora fala com Deus. Apresente a Deus agora a sua causa, como Elias apresentou. Seja específico naquilo que você pedir. Tenha esperança. Confie, confie. Oh Espírito Santo, estamos diante do Senhor. Cremos nas tuas promessas, Pai. Cremos que o Senhor não falha. Ah, Deus, cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende, Pai. Meu pedido nesse momento, sonde os corações, Pai. Sonde os corações da tua igreja, de cada filho do Senhor que está aqui. Cada um que tem esperado em Ti por uma cura, que tem esperado, Senhor Deus, um toque do Senhor num familiar, que tem esperado, Deus amado, que uma porta se abra, que tem, Deus, aguardado milagres, Deus, que está diante de palavras, Deus, de impossibilidades. Teus filhos que estão aqui diante, Deus amado, de impossibilidades, que só a tua mão, que só o teu agir, que só o teu milagre pode reverter a situação. Venha, Deus. Teus filhos que estão aqui, Deus, internamente abatidos, oprimidos, Deus, deprimidos. Ah, Deus, que internamente, Deus, estão angustiados, estão ansiosos. Ah, Pai, restaura. Ah, Espírito Santo, faça chover dentro do meu irmão, Senhor, a chuva da esperança. Ah, Deus, a chuva da cura. Ah, Senhor, se meu irmão está aqui, Deus, desorientado, o céu está tão limpo que ele não consegue ver para onde ir, mas que as tuas nuvens, Senhor, que o trovão, Senhor, ah, Deus, que os relâmpagos, Pai, que a tua voz, como o salmista diz, venha ecoar em meio à tempestade. A voz do Senhor faz tremer o cedro,
A voz do Senhor, Deus, faz tremer os montes. A voz do Senhor, Deus, faz o vale se abrir. Ah, Pai, que a tua voz, Senhor, aquela voz que Elias ouviu, ouço a voz de abundante chuva, ouço o ruído, que essa voz ecoe, Deus, na mente, no coração, no ouvido do meu irmão e da minha irmã. Ah, Pai, que essa voz se faça ouvir. Ah, Deus, toda vez que o meu irmão fechar os olhos e ir, Deus, para o cume do monte, se ajoelhar diante do Senhor, que essa voz se faça ouvir. Ah, Pai, em nome de Jesus. Ah, Deus, e até que a chuva venha. No caso de Elias, pouco tempo depois, ainda que muito tempo depois, não importa, que essa voz, que esse som, que esse ruído, Deus, venha alimentar a nossa fé e a nossa esperança de que o Senhor agirá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode sentar. Vamos